nesse vídeo eu vim falar sobre os 7 fundamentos de desenho. E o que são os 7 fundamentos de desenho? Caso você não esteja atualizado e não esteja sabendo sobre. Os 7 fundamentos, na verdade, são nada mais do que o básico para quem está querendo aprender a desenhar e também para quem já sabe desenhar, pois nunca é demais aprender os 7 fundamentos de desenho e eles sempre vão ser o básico e o essencial para tudo, que na verdade são a parte fundamental para a gente que desenha. E com certeza, aprendendo eles, as nossas artes vão ficar muito melhores, muito mais do nosso jeito, porque, como eu falei, são a parte teórica que a gente passa para a nossa prática e vai desenvolvendo a nossa arte. E eles são tão fundamentais que deveria ser prioridade, eu acredito, pelo menos, aprender sobre todos os 7 fundamentos. Na verdade, pelos principais, os primeiros, que fazem mais parte da estrutura do desenho lá no início, quando a gente começa a desenhar. E com os fundamentos de desenho, você pode desenhar tudo que você quiser, toda referência que você pegar, ou até mesmo tudo que você imaginar. E eu vou listar cada um deles nesse vídeo, do básico até o mais avançado, e também lembrando que cada um, desde o início, então mais complexo, eles vão se complementando. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer no futuro um vídeo explicando mais detalhadamente sobre cada um ou o grupo de cada um deles que se complementam melhor e também mostrar alguns exercícios que podem te ajudar a praticar e a estudar melhor cada um desses fundamentos. E vamos começar com as linhas, que é o essencial de tudo no fundamento de desenho. Porque para só para pensar, quando a gente vai pegar uma folha, um lápis, o que quer que seja para iniciar um desenho, por onde que a gente começa? O que a gente começa fazendo? Claro que a gente começa por um traço, por algumas linhas, e a partir dessas linhas a gente vai desenvolvendo todo o restante do desenho até chegar no nosso resultado final. E praticar, estudar, fazer vários exercícios de linhas podem ajudar também, inclusive, a desenvolver, a melhorar a nossa coordenação motora. Como eu falei, linhas é o essencial de tudo e é a partir delas que você inicia o desenho e também você inicia para poder desenvolver os outros fundamentos que são essenciais também para o desenho. Então, fazer exercícios com linhas e traços, linhas mais finas, mais grossas, linhas mais peludas, circulares, linhas em vários formatos e tamanhos diferentes vai ajudar bastante a você desenvolver e a melhorar a coordenação e a firmeza do seu traço. E para você ter noção do quanto a linha é importante como fundamento de desenho dos principais, como eu falei, você vai usar bastante também na hora de colorir qualquer desenho que você for, porque, como eu disse, ela ajuda, esses treinos de linha, no caso, ajuda muito para você criar uma firmeza no seu traço e nunca é demais também você sempre estar fazendo esses treinos com linhas. Já as formas são usadas para simplificar uma imagem. Por exemplo, você quer fazer um desenho à mão livre e você busca por referências, você pode acabar usando as formas para iniciar o seu desenho, simplificando a imagem que você está observando para depois fazer o esboço final. Então, as formas acabam sendo extremamente importante nesse ponto. E você pode começar estudando por formas básicas muito mais simples, como quadrados, círculos e triângulos, e depois passando para algumas formas mais complexas. E assim você pode ir evoluindo nesses estudos. E eu sei que no início, quando você aprende a observar uma referência e criar uma estrutura de um desenho a partir apenas de formas básicas, pode ser mais complicado, mas com o tempo e através da prática e percepção da sua observação, você vai pegando o jeito e sempre vai melhorando cada vez mais. E é importante seguir aquela linha de raciocínio que o traço, a linha é importante em praticamente tudo e as formas são mais importantes na hora de você criar o seu esboço. Já sobre perspectiva, que é o nosso terceiro fundamento de desenho mais essencial e mais importante para qualquer desenho que você vai fazer. Você pode
compreender a perspectiva através de formas. Lembra que eu falei que cada fundamento se complementa? Principalmente quando o nível de complexidade de cada elemento for aumentando. Então, para a perspectiva, você vai precisar de formas mais complexas, que nada mais é transformar as formas bidimensionais em formas 3D. Por exemplo, você pode transformar um quadrado em um cubo e um círculo em uma esfera. Então, a partir daí, você já começa a desenvolver e entender melhor a perspectiva em um nível bem básico. Claro também que nós temos estudos de perspectivas mais complexas que podemos estar estudando com o tempo, mas entender essa perspectiva inicial bem mais básica vai facilitar bastante. E eu vou deixar também algumas referências de tipos de perspectiva que você pode estar estudando no futuro. E um exemplo delas é de você sair do básico para ir um pouco para o intermediário, é você estudar pontos de fuga. E você pode iniciar os seus estudos por pontos de fuga com um ponto de fuga e depois você vai evoluindo e progredindo para 2 e até 3 pontos de fuga. O legal da perspectiva, para você entender, é que você vai imaginar de onde o observador, que no caso é você que está desenhando, está olhando. E ela ajuda bastante também a você entender e ter noção de dimensões, de tamanhos de objeto que vai estar na referência ou na imagem que você está querendo desenhar. Com o tempo, com a prática e observação, você vai melhorando e evoluindo também essa questão da perspectiva, sempre buscando estudar bastante, entender primeiramente a parte teórica para depois para a prática, porque essa parte pode ser um pouquinho mais complicada. Eu passei por muita dificuldade com esse estudo de perspectiva depois que eu comecei a estudar mais sobre os fundamentos de desenho, porque eu acreditava que eu não entendia muito bem de perspectiva, mas pelo menos eu sabia ali transformar um quadrado em um cubo, então a partir daí foi ficando muito mais fácil entender mais sobre as perspectivas mais complexas. Já a luz e sombra ajuda muito também em questão de perspectiva, só que ela vai ser fundamental e primordial para você criar volume e profundidade no seu desenho. Aqui nós passamos para um fundamento que, se você quiser fazer um desenho mais semi-realista ou até mesmo realista, vai ser de extrema importância. Porque, como eu falei, luz e sombra acaba trabalhando e dando aquela visão de volume e profundidade nos desenhos, independentemente se você faz com desenho colorido ou preto e branco. Já que com luz e sombra podemos transformar as formas também. A partir de formas mais simples, podemos passar para as formas mais complexas, usando só esse truque de luz e sombra, que eu sempre falo muito, principalmente lá no meu Instagram também, aqui no canal, que você pode apenas com o sombreamento transformar um círculo em uma esfera. Então é bem legal também de você estudar e praticar bastante sobre luz e sombra. E agora, depois desses 4 fundamentos que são os mais importantes e mais essenciais, os próximos 3 fundamentos são mais específicos e vai depender muito do que você quer trabalhar com o desenho, de qual área que você quer entrar e de qual estilo você quer se aprofundar melhor para desenhar. A anatomia vai te ajudar bastante se você quer desenhar rosto, se você quer desenhar pessoas de corpo inteiro ou animais. E como eu disse lá no início, você tem que entender o princípio e os outros 4 fundamentos que eu já citei aqui. Mas para anatomia também você tem que ter uma percepção muito boa e entender bastante sobre proporções. Então, a anatomia ela vai te ajudar bastante. É como se você estivesse usando uma regrinha, caso você queira fazer um desenho mais próximo também ao realismo. Como eu disse, vai depender muito da técnica que você quer aplicar nos seus desenhos, a técnica que você quer se aprofundar melhor. Já as cores, estudar e entender a teoria das cores, como cores complementares, cores análogas, entender o círculo cromático também, vai ser mega importante para você que quer trabalhar em desenvolver a técnica do desenho colorido. Mas, claro, também para você que quer fazer o realismo ou até mesmo o semi-realismo, vai ser de fundamental importância você também entender sobre o fundamento de luz e sombra
para trabalhar com desenho colorido. Caso você não trabalhe nessa área do desenho colorido e você goste mais de praticar a técnica em preto e branco, trabalhe, estude e pratique bastante também sobre luz e sombra e escalas de cinza. E nosso último, mas não menos importante fundamento é a composição, que pelo menos eu acredito que é um dos fundamentos mais complexos. Esse eu já não tenho tanta prática, porque eu não trabalho tanto com essa construção de composição, com construção de cenários, pois a composição vai do mais básico até o mais complexo. Estou deixando algumas referências aqui para vocês verem como a composição envolve e engloba todos os outros fundamentos de desenho. Luz, sombra, perspectiva, formas, linha, principalmente, e anatomia. Vai muito depender do estilo que você quer fazer de desenho. A composição vai ser de extrema importância. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse entendimento um pouco mais teórico que eu trouxe aqui sobre os 7 fundamentos de desenho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas e que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Se você gostou desse vídeo, não se esquece do like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Claro, comenta aqui qual a sua maior dificuldade no desenho e se você quer um vídeo mais prático sobre os 7 fundamentos de desenho. Eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!